Shalom Brahá, sexta parte do comentário da Parashá Pinerra 5.782. Agora capítulo 28 do número de números. Nós entramos na segunda parte da Parashá, vamos falar assim, como Deus começa a falar sobre as festas e sobre as korbanot, ou seja, os sacrifícios que ele pede, né? Ele falou sobre isso em Levítico, bastante no início de números também. Agora nós estamos 38 anos depois, né, do momento que ele fala isso. Então ele quer reforçar isso dentro do coração de Israel, o sentimento disso, e como nós oramos no início, como nos aproximar de Deus. Porque da forma errônea, a palavra korban, ou korbanot, ou seja, que é traduzido por sacrifícios, na verdade quer dizer aproximação e não sacrifício. Mas a gente comenta isso na frente. 28, versículo 1. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel e diz-lhes: o sangue do meu sacrifício e as partes queimadas do meu fogo, para serem aceitos por agrado por mim, tereis cuidado de oferecer-me a seu tempo. E lhes dirás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Eterno: cordeiros da idade de 1 ano, sem defeito, 2 para cada dia, uma oferta de elevação contínua. O primeiro sacrificarás pela manhã, e o segundo cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de uma efá da flor de farinha de trigo por oblação, amassada em 1/4 parte de rim de azeite batido, oferta de elevação contínua, como aquela que foi feita no Monte Sinai, para ser aceita com agrado. É oferta queimada para o Eterno. E sua libação, 1/4 de rim para cada cordeiro. No altar santo farás libação de vinho velho ao Eterno. E o segundo cordeiro oferecerás pela tarde, como oblação da manhã, e como sua libação farás uma oferta queimada para ser aceita com agrado pelo Eterno. E no dia de Shabat, ou seja, no sábado, 2 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito, e 2/10 da efá da flor de farinha de trigo amassada no azeite, sua libação oferecerás. É a oferta de elevação de cada sábado, além da oferta de elevação contínua de cada dia e sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis uma oferta de elevação ao Eterno 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito, e 3/10 partes de uma efá da flor de farinha de trigo amassada no azeite, em oblação para cada novilho, e 2/10 de efá da flor de farinha de trigo amassada no azeite, em oblação para cada carneiro. E 1/10 parte de efá da flor de farinha de trigo amassada no azeite, em oblação para cada cordeiro. É oferta de elevação para ser aceita com agrado, em oferta queimada para o Eterno. E suas libações de vinho, a metade de 1 rim para cada novilho, 1/3 de 1 rim para cada carneiro, 1/4 de 1 rim para cada cordeiro. Essa é a oferta de elevação do início de cada mês, em todos os meses do ano. Também 1 cabrito por oferta de pecado para o Eterno, além da oferta de elevação contínua, será oferecido com sua libação. E no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é o Pessa para o Eterno. Bom, antes da gente continuar, eu só quero colocar uma coisa. Na doutrina cristã se fala de anulação de todos os sacrifícios, que o sacrifício de Jesus é suficiente, nunca mais vai haver sacrifício nenhum. Isso é a doutrina cristã. Vamos falar, eu respeito isso como doutrina cristã de uma outra religião. Mas o que a Torá fala não é isso. O que o livro de Isaías fala e de Zacarias fala é exatamente o contrário. Que no reino do Mashiach, todos os sacrifícios vão retornar. Isaías fala que de um sábado a outro, de um Rosh Chodesh, ou seja, de um início de mês a outro, todo o mundo virá adorar na presença do Eterno. Ou seja, o que ele está falando? Que será restaurado o sábado, ou seja, o culto de domingo ou qualquer outro dia, como no caso do Islã, que é da sexta-feira, tudo isso vai terminar, porque o dia dado, biblicamente falando, é o sábado, é o Shabat. Então é o que está escrito nos livros de Zacarias e de Isaías. Nesse caso eu citei Isaías. E Zacarias fala sobre a festa de Sukkot, que nós vamos ler agora um pouquinho mais na frente.
Mas o que Deus quer com o estabelecimento das korbanot, ou seja, desses sacrifícios? Ele quer a atenção do coração do homem para ele todo o tempo. Ele estabelece um sacrifício de um cordeiro de manhã e o sacrifício, a korban, de um cordeiro à tarde, todos os dias. Chega no sábado, nós vamos ter 2 de manhã e 2 à tarde. Quando chega no fim do mês, aí já é maior, já tem novilho, já tem mais coisas aí, né? Agora ele começa a falar sobre as festas. Gostaria que você prestasse muita atenção nisso, principalmente você cristão, como isso tem a ver com a fé cristã, ou seja, como isso tem a ver com o advento de Jesus. Porque nós temos 3 festas, né? Nós vamos ler agora, mas vou adiantar para você. Você tem a Páscoa, você tem a festa das semanas e tem a festa das cabanas. Tá? A Páscoa é quando o pessoal sai do Egito. Para o cristão é quando Jesus é crucificado. A festa das semanas é quando Deus dá a Torá, né? Que é o Pentecostes no cristianismo, né? E para os cristãos é quando vem as línguas de fogo sobre os apóstolos e eles começam a falar da Torá para todas aquelas pessoas na língua daquelas pessoas que estão lá. Porque nós temos que entender o seguinte, aquele momento, nós estamos falando aí no ano 40, alguma coisa assim, a maior parte dos judeus moravam fora de Israel, como acontece hoje, né? Na verdade, você já tem uma população maior em Israel hoje, ou idêntica ao que tem fora do mundo. Mas aí, 80% dos judeus moravam fora de Israel. E eles, que vinham de outros lugares, faziam a peregrinação para a festa. Né? No caso, a festa das semanas, que é Shavuot, que é uma festa de peregrinação, ordenação a todo Israel. Então essas pessoas que moravam fora, na Babilônia, na Média, na Pérsia, em Roma, na Grécia, eles vinham ou mandavam representantes para oferecer o sacrifício para se divertir, literalmente, em Jerusalém. Né, para vir orar, porque esse era um mandamento, que o Senhor fala assim, cuidar das minhas festas de peregrinação. E ali os apóstolos receberam, né, segundo o livro de Atos, línguas de fogo sobre si. E eram pessoas analfabetas, que falavam mal o aramaico, né, ou uma parte falava hebraico. O aramaico era a língua que se falava no dia a dia. Daí começavam a falar em babilônio, em persa, em grego, em latim. E aqueles judeus que viam naqueles lugares, vendo aqueles homens falando a Torá, falando os mandamentos de Deus para eles, né, como é chamado ali, as maravilhas de Deus, eles ficaram atônitos. Né? E quando você tem a pregação de Pedro, né, que é tão impactante. Aí nós temos uma terceira festa, que é a festa de Sukkot. Essa festa não é reconhecida dentro do cristianismo, porque você não tem nenhum advento nela ainda. Entre essas 2 festas, existem 2, vamos chamar de festas também, que é Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, que é no princípio do mês de Tishri, né, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é um dia que é chamado do Ano Novo Judaico. Mas, na verdade, não é um ano novo, embora a gente passe a contar o ano por ela. É delicado de falar isso, dá um nó na cabeça. Mas é chamado o dia mais elevado do ano. E 10 dias depois, você tem Yom Kippur, que é o dia das expiações. O único jejum bíblico obrigatório. Na verdade, o Senhor ordena só esse jejum. Todos os jejuns que nós fazemos são opcionais. São escolhas que nós fazemos para nos santificar. E quem dera todo mundo jejuasse todos os dias. Né? O nosso mundo seria um pouco diferente. Mas Yom Kippur é obrigatório. São 25 horas de jejum sem nada. Sem nada, nada. Que é chamado o dia das expiações. E 5 dias depois vem Sukkot. E pela tradição,
Porque Sukkot é a festa da colheita. Então Deus fala para as pessoas saírem de casa para habitar em cabanas, para se humilhar. E lembrar que já foram peregrinos, que já foram pobres, que nesse momento de fartura, que a colheita é quando todo mundo está com o bolso cheio, você se humilha para poder reconhecer Deus em todas as coisas. Então há uma tradição que diz que a vinda do Mashiach, ou o retorno do Mashiach, é feito nessa terceira festa. Sabe? Embora você tenha escritos, né, do próprio Jesus falando que nem ele sabe quando ele volta, né, isso falando aos cristãos, né, nós temos indícios. Ele mesmo fala lá que o agricultor sabe quando tem que podar a videira, né, quando faz a estação, conhece bem as estações. Então é só saber ver. Né? Nós estamos no ano 5.782, ou seja, nós estamos terminando o 6º milênio. E por tradição, o 7º milênio é o reinado do Mashiach. Então, de uma forma assim, muito rasa, nós podemos falar que nos próximos 218 anos, né, o Mashiach vem ou retorna em qualquer momento desse. Então vamos continuar lendo aquilo que o Senhor nos dá aqui. Números 28, versículo 16. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa para o Eterno. O Senhor ordena que o primeiro mês seja dado esse mês, o mês da primavera. E aos 15 dias desse mês haverá festa. 7 dias, pães ázimos serão comidos. No primeiro dia haverá uma santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E oferecereis oferta queimada em oferta de elevação ao Eterno. 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano de idade, sem defeito, serão eles para vós. Sua oblação será da flor de farinha de trigo amassada no azeite, 3/10 partes de 1 efá para cada novilho, 2/10 de efá para cada carneiro oferecereis. 1/10 parte de efá oferecerás para cada cordeiro aos 7 cordeiros, e 1 cabrito por oferta de pecado, para fazer expiação por vós. Além da oferta de elevação da manhã, que é a oferta de elevação contínua, oferecereis estes. Assim, oferecereis cada dia durante 7 dias, sacrifício e oferta queimada para ser aceito com agrado pelo Eterno. Além da oferta de elevação contínua, que será oferecida com a sua libação. E no 7º dia haverá convocação de santidade para vós. Nenhuma obra servil fareis. E no 7º dia das primícias, quando oferecerdes oblação nova ao Eterno em vossas festas da semana, convocação de santidade haverá para vós. Nenhuma obra servil fareis. E oferecereis oferta de elevação para ser aceita com agrado pelo Eterno. 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano de idade. E sua oblação, 3/10 partes de 1 efá da flor de farinha de trigo amassada no azeite, para cada novilho, 2/10 para cada carneiro, e 1/10 parte para cada um dos 7 cordeiros, e 1 cabrito para fazer a expiação por vós. Além das ofertas de elevação contínua, sua libação oferecereis, e eles serão para vós sem defeito, igualmente suas libações. Quando fala dia das primícias, é o dia imediato ao Pêssar, tá? Porque a Páscoa, o Pêssar, é comemorada na noite do dia 14. Ou seja, o que é isso? Já é dia 15. O dia bíblico ele é contado a partir do pôr do sol. Então, no dia 14 à tarde, no final do dia, era abatido o cordeiro e ele era assado inteiro, né? Tirava o couro, esse negócio todo, mas não abria. Ele era assado inteiro e comido nessa noite. No dia seguinte se fazia, que é o dia das primícias, se fazia esse sacrifício, né? E no 7º dia haverá convocação de santidade para vós. Mas no dia da primícia, que é o primeiro, que é o dia 15, e aí a partir daí era contado o Homer. Há um rito judaico que a gente conta todo dia, até chegar ao dia, primeiro dia de Shavuot, que é o 50º dia, que é o Pentecostes. É bem interessante isso, né? Nós vamos explanar isso quando for o momento certo, só de festas. 29:1. E no 7º mês, no primeiro do mês, convocação de santidade haverá para vós. Aqui nós estamos falando de Rosh Hashanah. Nenhuma obra servil fareis. Dia de toque do shofar será para vós.
E oferecereis como oferta de elevação para ser aceita com agrado ao Eterno um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito. E pela sua oblação de flor de farinha de trigo amassada no azeite, 3/10 partes de um efá para o novilho, 2/10 para cada carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um cabrito por sacrifício de pecado para expiar por vós, além da oferta de elevação do início do mês, e a sua oblação e da oferta de elevação contínua, e sua oblação e suas libações, segundo o seu regulamento, para ser aceito com agrado, uma oferta queimada por Eterno. Você tem um toque muito interessante aqui, que você faz a Corban do Rosh Hashanah, mas também faz a Corban da virada do mês, que é Rosh Chodesh. Então o toque é muito simples, ou seja, faça as grandes coisas sem esquecer das pequenas. Né? Para o cristão eu falo, Jesus quando fala sobre a questão do dízimo, discutindo aí com o pessoal lá, ele fala que vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Né? Que você tem que fazer uma coisa sem esquecer das outras. Então isso é fundamental. Todo mandamento que Deus nos dá, por menor que seja, ele é muito importante, porque a gente não sabe a consequência no mundo espiritual de você cumprir aquele mandamento. Só de poder cumprir um mandamento já é a bênção. Você não faz o bem para poder ser abençoado. Você faz o bem porque o certo é fazer o bem. E a bênção vem sobre você. Mas a finalidade não é a bênção. A finalidade é fazer o bem, para que o bem prospere. E o bem reine sobre a terra. Esse é a intenção do mandamento e daquilo que o Senhor fala aqui. Faça o grande sem esquecer do pequeno. Vamos lá. 7. E no 10º dia desse mês, desse 7º mês, convocação de santidade haverá para vós. Afligireis vossas almas, nenhuma obra fareis. E oferecereis oferta de elevação ao Eterno para ser aceita com agrado. Um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano de idade, sem defeito, serão para vós. E sua oblação da flor de farinha de trigo amassada no azeite, 3/10 de uma efada para cada novilho, 2/10 para cada carneiro, e 1/10 parte para cada um dos 7 cordeiros. Um cabrito por oferta de pecado, além do sacrifício das expiações, e da oferta de elevação contínua, e sua oblação e suas libações. Ou seja, aqui é o Yom Kippur. Ele é tão importante que no sábado, que é proibido jejuar no sábado, né? O sábado é uma ilha no tempo e no espaço, né? O Yom Kippur se cumpre no Shabat. É fundamental esse dia. Tá? É o dia, se o Rosh Hashanah é o dia mais elevado, Yom Kippur é o dia mais sagrado do ano. 12. E aos 15 dias do 7º mês, convocação de santidade haverá para vós, nenhuma obra servil fareis. E celebrareis festa ao Eterno 7 dias, e oferecereis por oferta de elevação, oferta queimada, para ser aceita com agrado pelo Eterno. 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano de idade, sem defeito serão. Soblação, 3/10 da efá da flor de farinha de trigo amassada no azeite, para cada um dos 13 novilhos. 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. E um cabrito por sacrifício de pecado, além de oferta de elevação contínua, sua oblação e sua libação. E no 2º dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito. Sua oblação, suas libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, segundo o seu número, de acordo com a lei, e um cabrito por sacrifício de pecado, além da oferta de elevação contínua, sua oblação e suas libações. No 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito. Sua oblação, suas libações para o novilho, para o carneiro, para os cordeiros, segundo o seu número, de acordo com a lei. E um cabrito por sacrifício de pecado, além da oferta de elevação contínua, sua oblação e sua libação. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito. Vê que ele está em contagem regressiva para acontecer alguma coisa. Bem sugestivo, né? 24. E sua oblação, suas libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, segundo o seu número, de acordo com a lei. E um cabrito por sacrifício de pecado, além da oferta de elevação contínua, sua oblação e sua libação. No 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito.
Sua oblação, suas libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, segundo o seu número, de acordo com a lei. E um cabrito por sacrifício de pecado, além da oferta de elevação contínua, sua oblação e sua libação. E no sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade sem defeito. Sua oblação, suas libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, segundo o seu número, de acordo com a Torá. Porque aqui no caso é traduzido por lei, mas a palavra é Torá, ou seja, quer dizer instrução. E um cabrito por sacrifício de pecado, além da oferta de elevação contínua, sua oblação, suas libações. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano de idade sem defeito. Sua oblação, suas libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, segundo o seu número e de acordo com a lei. Um cabrito por sacrifício de pecado, além da oferta de elevação contínua, sua oblação, sua libação. No oitavo dia, dia de abstenção de trabalho, será para vós, quem numa obra servil fareis. Na verdade, a gente tem 2 festas aí também. Você tem a festa das cabanas, Sukkot, que dura 7 dias, e depois nós temos esse último dia, que é chamado de Shemini Atzeret, ou seja, retenção no 8º dia. Deus nos retém, nos segura. O significado desse dia ele é profundo, porque 7 é o número do Mashiach, 6 é o número do homem, 7 é o número do Mashiach e 8 é o número de Deus, e 9 é o número da vida. Então, no 8º dia ele retém a gente. Talvez seja aqui aquilo que eles falam de arrebatamento, se houver isso, ou o retorno, a ressurreição dos mortos. São coisas que a gente chega a ficar meio enebriado com isso. Porque de toda essa festa, que é chamada de dia de alegria, lá em Israel, todo mundo sai fora de casa e vai morar em cabanas lá de fora. É uma alegria só, e ainda bem que é um calorzão, mas já começa a querer chover. E essas cabanas têm que ser baixas e só com ramo em cima, para a gente poder ver o céu e, se chover, pegar um pouquinho das gotas das chuvas. Ou seja, para a gente poder levar, porque o coração contrito e abatido, Deus não desprezará. Por isso que aqui fala, versículo 35, no 8º dia de abstenção de trabalho será para vós, nenhuma obra servil fareis, e oferecereis em oferta de elevação, oferta queimada para ser aceita com agrado pelo Eterno, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano de idade sem defeito, sua oblação, suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, segundo o seu número, de acordo com a Torá. E um cabrito por sacrifício de pecado, além da oferta de elevação contínua, sua oblação e sua libação. Isso oferecereis ao Eterno em vossas festas fixas, além de vossas promessas, vossas ofertas voluntárias, para vossas ofertas de elevação e para vossas oblações, e para vossas libações, e para vossos sacrifícios de paz. Então você vê que o que Deus pede de nós é muito mais do que simplesmente um dízimo sofrido. Porque tudo isso é para alegar o coração nosso e de quem está com a gente, daquele que não tem nada. Sabe, a vontade de Deus é que a gente se aproxime dele. Ele criou este mundo para que a gente o convidasse para habitar conosco. E se a gente faz aquilo que ele nos manda, com certeza, e chegará em breve. E para terminar, ele fala, e disse Moshe aos filhos de Israel, conforme tudo que o Eterno lhe ordenara. Ou seja, tudo que está aqui foi Deus que mandou. Shalom Brahá, que haja grande bênção em sua vida.